Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e vou levar até você um pouquinho sobre as fontes de energia, que é o tema central da nossa aula de hoje. E já que a gente vai falar de fontes de energia, é importante também conhecermos os objetivos que serão propostos durante essa nossa aula de hoje. Então confere aqui, ó. Compreender a importância das fontes de energia e as suas principais características. Então a gente vai conhecer um pouquinho o que são fontes de energia, quais as possibilidades de utilização dessas fontes de energia e ainda as características de algumas fontes de energia, além de algumas formas de classificação das fontes de energia. Então pegue seu caderno e sua caneta e vá realizando as anotações, porque eu já trago aqui para você a nossa reflexão inicial, ó. Em que momento do seu dia você faz uso de fontes de energia existentes na sociedade? Você já imaginou como seriam os nossos dias sem o uso de energia? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Então pensa um pouquinho nas coisas que você realiza no cotidiano, no seu dia a dia, nas suas atividades corriqueiras, quando, por exemplo, você vai preparar um alimento, você vai aquecer um alimento, ou ainda quando você se desloca utilizando algum veículo entre um lugar e outro. Dependendo do veículo, qual é a fonte de energia utilizada para fazer com que aquele veículo entre em movimento? Seja um carro, um ônibus, um caminhão. Da onde vem aquela fonte de energia? Ou ainda, a luz que está acesa aí na sua casa, que faz com que você possa realizar uma série de atividades do cotidiano. Da onde são provenientes essas fontes de energia? Então eu quero que você pense um pouquinho nessa organização das fontes de energia na sua vida. E aí, a partir dessa reflexão que você faz, a gente já começa a trazer aqui uma definição de fontes de energia. Mas ainda, antes dessa definição das fontes de energia, é importante a gente saber que, conforme você pode ver aqui na tela, 48% da energia do país virá de fontes limpas e renováveis até 2040, segundo a British Petroleum. O que essa informação quer trazer para você? Que atualmente nós podemos produzir a energia de várias maneiras. Algumas formas elas causam impactos ambientais maiores, são mais poluentes, outras já nem tantos. E essa matéria aqui ela está dizendo que até 2040 as fontes de energia elas serão menos poluentes. Os impactos ambientais que a produção de energia causa e ainda as fontes de energia que nós utilizamos em nosso cotidiano, elas causam impactos ao meio natural. Então a gente vai perceber que, em função dessa preocupação ambiental, as fontes de energia elas vão estar sendo alteradas, vão estar sendo substituídas, aquelas mais poluentes por menos poluentes. Da mesma forma que em outros momentos da história, houve a substituição das fontes de energia que eram menos eficazes por fontes de energia mais eficazes. Agora aqui, ó, a definição de fonte de energia para você, ó. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais que são utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. Então, quando a gente está falando em fonte de energia, a gente está falando de alguma coisa que a gente vai obter, seja da natureza ou a partir de processos de transformações de elementos da natureza, e esse resultante, esse material obtido, ele vai ser utilizado para realizar alguma tarefa para nós, para fazer alguma máquina entrar em movimento, fazer com que algum equipamento venha a funcionar. Então, aí que a gente tem a ideia de fontes de energia. E se você olhar para a imagem que aparece do lado direito da sua tela, você vai ver ali algumas formas de produção de eletricidade, de energia, seja a partir do vento, a partir do sol, a partir das usinas termonucleares, da hidroeletricidade aqui que utiliza a água dos rios. Então nós temos várias formas de obtenção de energia. E aí a gente vai poder classificar as fontes de energia. Quando nós falamos em classificação de fontes de energia, a gente vai pegar essas fontes de energia e vai começar a dividi-las a partir de algum critério previamente estabelecido. Então nós vamos definir um parâmetro e a partir desse parâmetro nós vamos separar as diferentes fontes de energia. Confere aqui na tela, ó, que as fontes de energia, nesse primeiro modelo aqui, ó, elas podem ser classificadas em convencionais ou alternativas.
Quando a gente está falando em fonte de energia convencional, conforme você pode ver na tela, são as fontes de energia utilizadas há mais tempo pela nossa sociedade e muitas vezes apresentam grandes impactos ambientais, pois lançam na atmosfera gases poluentes que impactam o efeito estufa, interferindo no aquecimento global e alterando as condições climáticas. Então, as fontes de energia convencionais são aquelas tradicionalmente utilizadas. A gente pode pegar como, por exemplo, o carvão mineral, que foi o combustível que impulsionou a Revolução Industrial, como sendo um exemplo, aonde a queima desse combustível gera a emissão de gases poluentes na atmosfera. Já quando falamos nas fontes de energia alternativas, que também, conforme você vai ver do lado direito da sua tela, são opções energéticas de menor impacto ambiental negativo, sendo, portanto, uma possibilidade de mudança na atual matriz energética, como, por exemplo, a energia solar, energia eólica, hídrica e geotérmica. Então, quando falamos nas fontes de energia alternativas, estamos falando justamente de formas de produção de energia que, além de trazerem um impacto ambiental menor, são formas mais recentes de produção, são tecnologias muito mais novas de obtenção de energia. Se você olhar aqui, a imagem vai trazer aqui para você alguns exemplos das convencionais e das alternativas, onde a gente vai perceber que nas convencionais nós temos ali o carvão mineral, petróleo e seus derivados, a hidroeletricidade, a lenha. Então são formas tradicionalmente utilizadas. Já as alternativas, nós temos ali a solar, a eólica, a biomassa, a maré motriz. Então são outras formas de utilização dos gases provenientes da decomposição de material orgânico, da biomassa, a maré motriz, que é aquela que utiliza os movimentos de variação das marés e também a movimentação das ondas do mar para a produção de energia, eólica, que utiliza o vento, e a solar, que utiliza a radiação solar para a produção de eletricidade. E quando a gente fala em eletricidade, a gente não pode deixar de falar da usina hidrelétrica de Itaipu e também da hidroeletricidade. Confere aqui, que a energia hidráulica ou energia hídrica é a energia obtida a partir da energia potencial de uma massa de água. Isso significa que utiliza-se a força do movimento das águas para que esse movimento das águas venha a movimentar turbinas e essas turbinas, sim, venham produzir eletricidade. Então, a gente vai ter a transformação de uma energia em uma outra forma de energia. Então, uma energia mecânica, que é resultante da ação da água sobre a turbina e o movimento de rotação, que fará com que a turbina venha a produzir eletricidade. Seguindo aqui, a forma na qual ela se manifesta na natureza é nos fluxos de água, como os rios e lagos, e pode ser aproveitada por meio de um desnível ou queda de água, e assim que é gerada a energia nas usinas hidrelétricas. Então, as águas dos rios elas têm que dispor de grande velocidade para que essa velocidade seja capaz de girar as turbinas de forma eficiente. E quando falamos na hidroeletricidade, no caso do nosso estado e do nosso país, não podemos deixar de falar da usina hidrelétrica de Itaipu, cuja imagem aparece do lado direito da sua tela, onde a usina hidrelétrica de Itaipu é uma usina binacional que foi construída na década de 60 em parceria entre o governo brasileiro e o governo paraguaio e atualmente é responsável pela produção de cerca de 20% da energia elétrica consumida no Brasil e aproximadamente 90% da energia elétrica consumida no Paraguai. E a energia no Paraná, quando a gente fala em energia elétrica no Paraná, ela é distribuída, ela chega até as casas das pessoas por meio de uma companhia estatal, que é a Copel, Companhia Paranaense de Energia, que conforme você pode ver, ela atende diariamente 4.515.938 unidades consumidoras. Essas unidades consumidoras são as residências, são essa quantidade, 4.515.938 relógios de medição de energia elétrica que existem instalados por todo o estado do Paraná, nos 394 municípios paranaenses. Só um detalhe, a Copel ela não atende todos os municípios em função de algumas características de localização, principalmente alguns municípios que estão
em divisa com outros estados, São Paulo e Santa Catarina. Então, por isso, 394 municípios e não os 399 municípios que integram o estado do Paraná. E 1.113 localidades paranaenses, distritos, áreas rurais, outras formas de divisão do território. E nesse universo inclui-se 3,6 milhões de lares, 78 mil indústrias, 384 mil estabelecimentos comerciais e 356 mil propriedades rurais, gerando quase 8.500 empregos. Então a gente percebe que a estrutura de distribuição de energia elétrica no nosso estado, ela está concentrada em uma empresa estatal que faz a gestão desses recursos. E agora que a gente já conhece um pouquinho sobre as fontes de energia, confere na tela aí a nossa primeira atividade. Tendo em vista que as fontes de energia são recursos naturais ou artificiais, utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia, descreva quais as fontes de energia existentes no local onde você reside e qual o impacto ambiental decorrente do uso destas fontes. Então eu quero que você faça uma análise das fontes de energia que estão disponíveis aí na localidade onde você vive, de que forma essas fontes de energia causam impactos ao meio natural. O relógio vai aparecer aqui na tela e a gente está aguardando você. Muito bem, vamos conferir aí o que você colocou na sua resposta. Mas um detalhe, trata-se de uma resposta pessoal e que ela vai variar de acordo com a localidade que você reside. Então eu trago aqui para você uma possível resposta ou um direcionamento de resposta.
procure pesquisar quais as fontes de energia existentes no seu município de residência. Então, que tipo de fontes de energia que estão disponíveis? De repente, se na região onde você vive existem hidrelétricas estabelecidas, sejam hidrelétricas grandes ou pequenas, se as pessoas obtêm energia por meio do refino do petróleo, se de repente na sua localidade ou próximo existe alguma refinaria, ou ainda até os próprios postos de gasolina que comercializam um combustível, seja ele gasolina, o óleo diesel, o etanol, que são fontes de energia utilizadas para movimentar máquinas, sejam elas máquinas para nos levar de um lugar a outro, como os veículos, automotores, ou ainda máquinas ou implementos agrícolas também. Então, é uma análise do contexto das fontes de energia de forma ampla, de forma bem geral. Seguindo aqui, eu trago para você aqui o seguinte, que as fontes de energia também podem ser classificadas em primárias ou secundárias. E quando a gente fala em fontes primárias, são as fontes de energia encontradas normalmente na natureza e utilizadas exatamente do jeito que se apresentam, em seu estado bruto ou natural. Então, a fonte de energia primária, a exemplo da imagem que aparece do carvão mineral, ele é obtido na natureza e utilizado diretamente da forma com qual foi encontrado, sem que haja necessidade de algum tipo de beneficiamento para que ele venha produzir energia. Aí a gente vai ver que as secundárias são aquelas que resultam do quê? Da transformação. Então é necessário que se obtenha o produto da natureza e se submeta esse produto a algum processo químico, alguma transformação, para que a partir daí possa ser utilizado. E a imagem que você vê ali da bomba de combustível faz justamente referência ao quê? Aos combustíveis que são derivados e que são obtidos a partir do processo de refino do petróleo. Pois o petróleo é obtido bruto na natureza, mas para que ele possa ser utilizado de forma eficiente pela nossa sociedade, há necessidade de submeter o petróleo ao processo de refino. Então ele é refinado, ao qual vem se dar origem a gasolina, ao óleo diesel, ao querosene e a outros tantos produtos aí que são derivados do petróleo. Aqui a gente tem justamente esses exemplos do que são as fontes primárias e do que são as fontes secundárias. Perceba que o petróleo bruto, quando utilizado bruto, sem submetê-lo a nenhum tipo de processo, ele pode ser considerado como primário. Mas se estamos falando em gasolina, óleo diesel, querosene, são secundários. Por quê? Estão derivados do petróleo. Então é importante ter essa noção das fontes de energia. Seguindo, nós temos aqui uma outra maneira, onde elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. E quando falamos em fontes de energia renovável, nós estamos falando daquelas fontes de energia que podem ser repostas ou podem se reconstituir em um espaço de tempo bastante curto. Ou ainda, aquelas fontes de energia que, independente da utilização delas por parte do ser humano, nós não vamos estar esgotando a sua disponibilidade. Quando falamos nas renováveis, podemos pensar no sol como exemplo, podemos pensar na água ou até mesmo na cana-de-açúcar e no etanol. Por quê? O sol, o vento, a energia solar e a energia eólica, independente da quantidade de vento ou luz solar que utilizemos para a produção de energia, ela não está comprometida. Não irão acabar raios solares ou a ação do vento não irá cessar em função da nossa utilização para a produção de energia. Da mesma forma que quando fala-se no etanol ou na hidroeletricidade, a água, por meio do ciclo hidrológico, ela vai se recompor e retornar novamente para as partes mais elevadas do curso do rio, fazendo com que as turbinas continuem se movimentando. E o etanol, que é proveniente da cana-de-açúcar, nós realizamos o corte da cana-de-açúcar, realizamos o plantio novamente daquela área com cana e dentro de um espaço de tempo bastante curto, o etanol poderá ser obtido novamente a partir daquela cana que foi novamente plantada. Então a gente vai ver que renovável e aí nós temos as não renováveis. E quando falamos em não renováveis, são aquelas que se esgotam quando são utilizadas pelo ser humano. Quer dizer que, por mais que a gente venha utilizar as fontes de energia, nós estejamos utilizando elas, a natureza não é capaz de regenerar os recursos naturais em um espaço de tempo bastante
curto. Aí nós podemos pensar no petróleo ou ainda no carvão mineral, que são elementos obtidos da natureza que não podem ser repostos por meio da ação humana. E aqui alguns exemplos, que conforme você pode ver aqui, exemplo das não renováveis e o exemplo das renováveis. E agora pega teu caderno para a nossa segunda atividade. Dá uma olhada aqui, ó. Tendo em vista a importância das fontes de energia na atualidade, descreva as diferenças entre as fontes de energia renováveis e aquelas que são fontes de energia não renováveis, citando exemplos de sua utilização no dia a dia, além de impactos ambientais. Então, quero que você fale um pouquinho sobre as fontes de energia, aquelas que estão presentes no seu cotidiano. Anota no seu caderno que a gente volta daqui a pouquinho para conferir. Muito bem, vamos conferir aí a sua resposta com aquela que eu vou apresentar para você. Ó. A diferença entre as fontes de energia renováveis e não renováveis é que as renováveis utilizam recursos que não se esgotam ou que se regeneram na natureza. Já as fontes de energia não renováveis utilizam recursos que se esgotam na natureza e, por isso, podem gerar diversos problemas para o meio ambiente, então causando impactos a partir da sua utilização descontrolada, também resultando na escassez dessa fonte de energia.
Então, nessa nossa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre fontes de energia, sobre as formas de classificar as fontes de energia, além da importância das fontes de energia no nosso cotidiano. A você, estudante que participou e se envolveu nessa nossa aula, um forte abraço e até a próxima aula!